Em Romanos capítulo 12, nos seus primeiros versículos, o apóstolo Paulo nos convida a transformarmos o século que nós vivemos pela renovação da nossa mente, apresentando as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Conectados desse ano, na sua segunda edição, convida você, jovem cristão, você cristão que nos acompanha pela internet, a mergulharmos um tempo juntos para falarmos sobre o jovem cristão na sociedade. Como ele pode ser relevante, como ele pode ser transformador na geração em que ele está inserido. Nesses dias nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre direitos, nós vamos falar sobre ciência, cultura, tudo isso para sabermos como nós cristãos, e vocês jovens cristãos, nós jovens cristãos, como nós podemos transformar a nossa geração por meio das nossas vidas, nos tornando relevantes e impactando o contexto em que vivemos. Convidamos você a estar conosco nesses dias. Os palestrantes são fantásticos e certamente você terá o seu coração aquecido para que você se torne um transformador do seu tempo, um agente de transformação da sua realidade. Nós cristãos precisamos viver nos moldes do reino, transformando esse mundo para que nós possamos testemunhar Cristo Jesus em todas as áreas, na ciência, na cultura, nos direitos, nas leis, em todas as áreas. Eu convido você a orar conosco. Abrimos então mais um Conectados, cujo tema é Cristãos transformando a sociedade. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos por esse tempo que teremos. Esses dias serão dias fantásticos, Pai, eu sei disso, porque, ó Pai, nós temos reservado nesses dias homens e mulheres que falarão aos nossos corações e nos abençoarão por meio da Tua palavra e por meio, Senhor Deus, ó Pai, dos muitos estudos que eles têm feito, Senhor. Gente que tem analisado a cultura, as leis, gente que tem analisado, Senhor Deus, a ciência, o contexto em que nós vivemos, para ser instrumento de bênção e para nos convidar também, por meio das palestras, a sermos esses instrumentos de transformação aonde nós vivemos. Que o Conectados 2020, ó Deus, nesse padrão online, Senhor, novo para nós, possa, Senhor Deus, alcançar vários e vários corações, vários e vários jovens, para que, Senhor Deus, nós possamos viver um cristianismo que transforma essa cultura e não que é moldado por ela. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a galera que vai estar assistindo a gente nesses dias. Nos abençoa, Senhor Deus, profundamente. É o que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, galera, com vocês, nós teremos um tempo agradável de cânticos espirituais aqui. E com vocês estará a Alvorada Praise. Vamos adorar o Senhor juntos. E logo depois nós teremos o nosso reencontro aqui. Vamos conversar novamente e conhecermos o nosso próximo palestrante. Só coisa boa. Alvorada Praise com vocês. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, Ele nos avisou que nos deixaria. Mas Ele disse que não nos deixaria sozinhos. Que Ele iria para o Pai para preparar a morada para cada um de nós. Mas Ele disse e prometeu que enviaria o Espírito Santo, Consolador. E o Espírito Santo, essa pessoa da Trindade que às vezes é tão esquecida, Ele não só habita entre nós, mas Ele habita em nós. Quando nós aprendemos a dar ouvidos a Ele,
nós entendemos o que se passa no coração do Pai, porque Ele tem nos revelado. E por isso nós declaramos essa noite que Ele é bem-vindo aqui. Não sei onde você está, não sei o que você está fazendo além de assistir essa conferência, mas saiba que se você abrir o seu coração e se você clamar nessa noite por um pouco mais desse Santo Espírito, Ele vem sobre você. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, ó Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, a presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar
nesse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, nós estamos aqui na Tua presença. Somos inundados por Tua glória. De fato, nós temos provado a Tua presença. Nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que nos permita experimentar um pouco mais dessa Tua presença. Tua palavra nos diz que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará do Teu Santo Espírito se o pedirmos. E é o que nós pedimos. Queremos estar conectados contigo. Conectados contigo ao ponto de que já não sejamos mais nós, mas o Teu Santo Espírito em nós, falando, vivendo, pensando, sentindo, nos levando ao arrependimento, nos levando, Senhor, à contrição, nos levando a dia após dia construir um coração puro e mãos limpas, pois a Tua palavra também nos diz que somente quem tem coração puro e mãos limpas entrará no Teu santuário. E nós queremos entrar e estar na Tua presença, Senhor. Por isso nós te suplicamos, ó Espírito Santo, esteja conosco, esteja entre nós, esteja em nós. Queremos declarar: o Senhor é bem-vindo aqui. Queremos pedir ao Senhor que toque a cada um dos que estão vendo, assistindo essa conferência. Que o Teu Santo Espírito possa agir de forma sobrenatural sobre a vida de cada um. Nesse dia que se chama hoje, nessa hora que chama agora, para que sejamos transformados pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, pelo confronto com a nossa própria natureza. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Foi por amor. Sim, foi por amor que Ele se entregou por nós numa cruz. Mas foi por amor também que Ele se encarnou e fez carne e habitou no meio de nós. E é esse amor que nós celebramos nessa noite. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. O seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou.
por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus. Apenas tentou. Mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará E o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. E nada pode, não, nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. E esse amor que Ele manifesta sobre nós é ousado, não se contém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Deus. Yeah, yeah, yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra mim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Um pai que seu filho nos deu, nos deu. Um filho que por todos morreu. Ele morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos nossos corações. Bênção, né, galera? O pessoal tocou o nosso coração com as canções ministradas nesta noite. Com certeza tocarão os nossos corações com as canções ministradas amanhã. E eu queria apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea. O nome dele é Alexandre Sena, Reverendo Alexandre Sena. O cara é exponencial, galera. Teólogo, psicólogo, mestre em psicologia clínica, doutorando pela PUC, trabalhando sobre o consumo, investigando essa ideia do materialismo e a religiosidade entre adultos emergentes brasileiros e portugueses. E o cara tem um projeto muito legal chamado Milênio, velho, que ele trabalha com pastores e líderes, homens e mulheres da geração milênio. Ele tem estudado sobre gerações e as diferenças das gerações. Eu tenho aprendido demais com esse cara. E hoje ele vai trazer a primeira palestra para nós, que é em cima do nosso tema, jovens impactando a sociedade, sendo relevante na sociedade. Então, galera, fiquem com vocês agora. Reverendo Alexandre Sena, primeiro palestrante exponencial da nossa conferência Conectados. Só coisa boa. Alexandre, é com você, meu querido. Valeu.
Muito boa noite, jovens da Igreja Presbiteriana Alvorada. Quero expressar aqui o meu prazer, a minha alegria por estar participando dessa conferência. Um abraço também para todos os demais irmãos que acompanham esse momento tão importante de edificação na palavra do nosso Deus. Rev. Júlio Taveira, grande abraço, meu amigo, companheiro de jornada. Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, os pastores, o conselho, a liderança da mocidade desta querida igreja. Que o Senhor estenda sobre todos vocês a proteção, o amor e o cuidado. Nós vamos tratar aqui hoje sobre um tema que é muito atual e relevante: conectados. Estamos todos conectados. Essa mensagem, ela é uma mensagem que depende de uma série de fatores, e um deles da energia elétrica. Quando nós observamos o que está acontecendo no Amapá, nós percebemos o transtorno numa região do nosso país porque a energia elétrica foi interrompida. Quando isso acontece, nós temos uma série de desajustes pessoais, familiares e sociais. E imagina você, mais de 760 mil pessoas sem energia elétrica, né, para alimentar as suas geladeiras, para alimentar os seus celulares, os seus computadores. Numa época de pandemia que estamos tão dependentes desses aparelhos, sem dúvida isso eleva muito o nível de estresse. E percebemos através dos noticiários que protestos, quebra-quebra, você tem manifestações ali demonstrando a revolta do povo pela demora em restabelecer essa energia que teve o que aconteceu ali para que ela fosse interrompida foi um raio que caiu no transformador de uma subestação, e aí você gerou todo esse transtorno para milhares de pessoas. Agora, nós também já enfrentamos dificuldades porque chegamos num determinado lugar, não sei se isso já aconteceu com você, comigo várias vezes. Você está ali com o seu aparelho e a hora que você vai encaixar na tomada para ele ser alimentado pela energia, você vê que o encaixe é diferente, e aí você tem que sair procurando um T, aqui no Rio de Janeiro chama Benjamin, né? Você sai procurando para poder alimentar o seu aparelho, e aquilo também causa um desajuste. Ou seja, para que nós tenhamos acesso à energia elétrica, todo o processo, desde as hidrelétricas, passando por todas as subestações, cabeamento, estações, chegando no transformador da sua rua, chegando no relógio da sua casa, vindo e alimentando todos os fios que vão chegar nas tomadas, tudo precisa estar plenamente em funcionamento para que você consiga reabastecer de energia todos os seus aparelhos. E às vezes nós não pensamos na complexidade desse processo todo, mas sem dúvida é algo que precisa estar sempre sob vigilância, né, para que não haja essa interrupção e o transtorno não aconteça numa época em que nós dependemos tanto desta energia, dependemos tanto da luz, porque ela alimenta tanta coisa que nós utilizamos nessa era, na nossa geração. Então, quando nós falamos sobre energia elétrica, nós estamos tratando de algo que a Bíblia fala, né, não diretamente de energia elétrica, mas nós temos um texto bíblico que o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar que nós somos a luz do mundo. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 16. Mateus, capítulo 5, do verso 14 até o verso 16, a palavra de Deus diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celeste que está nos céus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque nós temos a oportunidade de ter esse encontro virtual, de sermos alimentados pela Tua Palavra, iluminados pelo Teu Espírito. Ó Deus, nós temos uma ordem do Senhor para ser obedecida.
Nós somos chamados para cumprir uma tarefa. E ajuda-nos, Deus, a entender hoje como devemos nos preparar para impactar essa sociedade, para influenciar aquelas pessoas, aqueles jovens que estão ao nosso redor. Fala ao nosso coração, Deus. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome daquele que tem todo o poder para nos auxiliar. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quando nós observamos esse texto, percebemos que cada um procura uma rede elétrica para iluminar a sua própria vida. Estamos numa sociedade onde você tem jovens que procuram com toda intensidade, com toda disposição, algo que lhes dê sentido para viver. Todos estão procurando significado, uma meta, algo que faça a vida valer a pena. Se nós observamos a história, até 2012, 2013, os jovens eram identificados como pessoas que não tinham uma causa para lutar, não tinham um porquê se envolver por algo que lhes desse sentido. Alguns teóricos vão dizer que era uma geração muito marcada pela apatia. E aí, de repente, quando em 2013 nós temos aquele momento de manifestação onde jovens brasileiros começam a se expressar e a colocar as suas opiniões. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos toda aquela campanha sobre os 20 centavos do ônibus. A partir dali, nós temos um movimento no Brasil onde jovens começam a participar de maneira muito intensa em várias áreas. E é curioso que não só jovens, mas você também tem outros de faixas etárias diferentes se envolvendo e um aquecimento começa a acontecer não só nessa faixa etária, mas em toda a sociedade. E a partir dali, de 2013, todos nós percebemos uma crescente de polarização em nosso país. Nosso país está tenso. E aí, quando a gente amplia a lente, a gente percebe que essa tensão ela não está restrita ao nosso país, mas ela acontece em vários países do mundo. Existe hoje um clima de rivalidade e isso, através dos meios de comunicação, através das plataformas digitais, é colocado de maneira muito clara e muito intensa. Então, diante desse tempo que vivemos, onde todos têm acesso à comunicação e todo mundo pode falar o que bem pensa, diante desse momento, onde somos marcados por uma era de novas tecnologias, uma era onde você tem Twitter, Instagram, Facebook e tudo mais, cada um fala o que bem quer e muitos têm acolhido um direcionamento, um posicionamento, uma rede elétrica para tentar iluminar as suas vidas. Nós percebemos que o tempo é um tempo de muito desgaste até. Você tem famílias aí que, por causa de posicionamento político, pais vivem em tensão com seus filhos e vice-versa. Você tem aí uma discussão em várias áreas. Quando olhamos para o Covid, o Covid, eu devo ficar em casa ou não devo ficar em casa? E aí, vamos mudar o tema, você vai para a vacina. Aí quando chega nesse tema, eu vacino ou não vacino? Aí quando nós olhamos para fora do país, a eleição que aconteceu nos Estados Unidos, teve ou não teve roubo de votos ali? E aí quando você olha para todas as áreas, o que as pessoas pensam a respeito do presidente do Brasil, você vai ter opiniões muito polarizadas e essas pessoas então se utilizam das plataformas digitais para expressar não só o que elas pensam, mas até para, de uma maneira agressiva, ofender os outros. E no meio de tudo isso, você então tem a igreja, pessoas que foram chamadas por Jesus e nós não temos como fugir dessa realidade, nós estamos inseridos nessa sociedade, nós estamos inseridos nesse contexto e de alguma forma ele também nos afeta, mas precisamos estar atentos a esse momento. Precisamos ter cuidado, porque às vezes a rede elétrica que está nos alimentando pode não ser a rede elétrica mais pura, pode não ser aquela que a Bíblia nos orienta a ter. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que
a hidrelétrica da nossa vida é Jesus Cristo. Jesus é a fonte de vida. Jesus é a fonte de luz. Se tem alguma coisa que desperta alegria, que desperta entusiasmo, que desperta sentido de vida, prazer em seu coração, mais do que a Jesus, você precisa repensar essas questões. Porque a própria palavra de Deus, ela vai falar que Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é a luz que ilumina o nosso coração. Olha o que diz João, capítulo 8, verso 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a grande luz que ilumina este mundo, que ilumina as nossas vidas, que ilumina o nosso coração é Jesus. Então, podemos usar a figura do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo aquele que gera a energia, como sendo aquela luz que ilumina os nossos corações e tira dali toda treva, tira dali tudo aquilo que está obscuro, né? Ele traz à tona a realidade como verdadeiramente é. Ele nos dá sentido, ele nos orienta, ele nos dá uma meta, ele nos dá um propósito, ele enche as nossas vidas de objetivo. Então, quando o texto que lemos fala que nós somos a luz do mundo, nós só somos a luz do mundo porque temos Jesus Cristo como a nossa fonte de luz. A luz não é nossa, a luz é de Cristo. É Ele que produz essa luz em nosso coração. Por isso eu disse que Ele é, se fosse nos dias de hoje, claro que na época de Jesus não tinha energia elétrica, não podia dizer que Ele era a hidrelétrica da vida ou a hidrelétrica do mundo. Mas hoje nós podemos fazer essa comparação. Jesus é a partir dele que toda energia, toda vida é gerada em nossa própria vida. Mas a grande verdade é que muitas vezes essa energia, essa luz de Cristo, ela pode ficar obstruída dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo vai falar que nós vivemos uma tensão muito grande de viver de acordo com o Espírito ou de viver segundo as obras da carne. E nós precisamos nos atentar para que a luz de Cristo brilhe em nós com o máximo de intensidade possível. E quem faz essa luz brilhar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá condições para compreender a verdade bíblica. É Ele que gera essa verdade em nossos corações. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça, ou seja, quem faz toda a obra na nossa vida para que possamos ter uma vida que realmente glorifique a Deus, uma vida que brilhe a luz de Cristo, é o próprio Espírito, é Ele que nos capacita. Por isso, Jesus diz lá em Atos 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas, para que possamos ser luzeiros nesse mundo. Então, quem nos capacita, quem nos dá poder, quem gera energia em nosso coração para viver de acordo com a luz de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Como também fala o apóstolo João, lá em João, capítulo 16, verso 13, parte A, ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, é Jesus que está dizendo, ele vos guiará a toda a verdade, a toda a justiça. Então, quem nos guia à verdade é o Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que dá a vida e o Espírito Santo é aquele que produz essa vida de Cristo em nossos corações. É Ele que faz essa vida se desenvolver na nossa espiritualidade. Mas nós precisamos estar atentos a esse processo. Existe uma responsabilidade que é nossa. A partir do momento que você encontrou com Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que nós fomos regenerados, né, uma obra do Espírito Santo, a partir do momento que agora nós estamos conectados a Cristo, nós precisamos averiguar para ver se essa rede elétrica não está sendo obstruída por algumas obras da nossa carne. E aí eu queria chamar a sua atenção
para que você observasse aquilo que está obstruindo o seu relacionamento com Deus, aquilo que está dificultando essa conexão sua com o próprio Jesus Cristo. Por quê? Uma vez que nós temos essa conexão obstruída com algum problema, isso vai afetar a produção de energia, isso vai afetar o quanto nós somos luzeiros dessa sociedade. E aí eu quero chamar a atenção para alguns pontos, como por exemplo, o que pode obstruir a nossa relação com Jesus Cristo? O que despotencializa? O texto que nós lemos, Jesus fala que você não pode ter uma lamparina, né, um lampião, e colocar ele debaixo da cama. Né? Você não pode esconder essa luz, porque aí ela vai perder o seu propósito. Jesus diz que ela precisa ser colocada no alto, para que ilumine toda a casa. E o que Jesus está querendo nos ensinar é que nós precisamos estar atentos a esse chamado que foi nos dado de ser luz no mundo. Então, às vezes, me preocupa quando percebo que jovens são ou estão acanhados de propagar, de anunciar, de brilhar a luz de Cristo na sociedade. E alguns elementos podem gerar esse desconforto em resplandecer a luz de Cristo. Quais elementos são esses? Eu listei alguns. O primeiro deles, a idolatria. Nós precisamos tomar cuidado, principalmente nesse tempo de tanta inflamação emocional, onde as pessoas se envolvem com algumas causas e dão um valor exacerbado para essas causas. Ou ideologias, quando pessoas começam a enfatizar muito alguns posicionamentos e elas canalizam as suas emoções, canalizam a sua energia, canalizam a sua concentração, o seu tempo para defender alguns posicionamentos. Não é que você não possa ter um ou outro posicionamento, claro que você pode, mas você percebe que existe todo um compromisso, é quase se defender aquele posicionamento fosse uma missão. É como se o sentido da vida era estar de acordo com aquilo que se pensa, ou na política, ou algum aspecto ideológico, ou alguma questão das minorias, né? Que tanto é falado também nos nossos dias. Às vezes nós abraçamos algumas causas e fazemos dessas causas o sentido da nossa vida. Mas isso não se resume só a pensamentos ou a questões políticas, econômicas, não. Isso também está relacionado com o nosso propósito pessoal de vida. Algumas pessoas têm como foco ganhar dinheiro e elas fazem de tudo para serem bem-sucedidas financeiramente e isso passa ou corre-se o risco de ter isso como um ídolo. Jesus também vai fazer um alerta no Sermão do Monte. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve às riquezas. Para servir um, você tem que negar o outro. A geração Y, né, ou os milênios, que nasceram de 1980 até meado dos anos 90, essa geração é uma geração, de acordo com alguns estudos, ela não é tão apegada a bens materiais. Ou diminuiu pelo menos o apego dessa geração aos bens materiais. Os seus pais eram bem mais apegados. Se você conversar com seu pai ou com seu avô, você vai perceber que muitos deles, quando ganhou dinheiro ou quando teve condição, comprou um carro legal, comprou uma casa legal, porque esse era o objetivo de vida. A geração milênios ela é marcada pelo desejo de viver grandes experiências e adquirir produtos de alta tecnologia. Então as ênfases mudaram, né? Se antes as pessoas queriam ter propriedades, hoje os jovens querem ter grandes experiências. Só que tanto naquela época quanto hoje, corre-se o risco da idolatria, de colocar isso como sendo o centro do coração. Então muito cuidado com aquilo que inflama o seu coração. Muito cuidado com aquilo que incendeia a sua alma, porque isso pode se tornar uma obstrução para você ser alimentado por Deus através do Espírito Santo, para que assim a luz de Cristo brilhe em você. Outra questão muito importante que pode dificultar o nosso desenvolvimento espiritual para sermos luz na nossa geração são as ênfases filosóficas.
que você não faz uma profissão de fé para acolher uma ênfase filosófica. Ela sorrateiramente começa a fazer parte da nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de pós-verdade. Já é um tempo onde as pessoas elas não querem conferir, elas não querem checar se aquilo de fato aconteceu, se aquilo de fato é daquela forma. Elas primeiro criam um vínculo emocional com um posicionamento e de forma alguma elas vão dar o braço a torcer ou elas vão serem convencidas do posicionamento do outro. Pelo contrário, elas vão montar uma rede de argumentação para sustentar aquilo que ela crê. Eu tenho dito que é como se você fosse para a academia e você já tivesse o resultado de uma pesquisa, já tivesse a sua conclusão de tese e precisasse agora simplesmente fazer um recorte de argumentos para poder sustentar aquilo que você já acredita. Já existe um vínculo emotivo, você não vai abrir mão daquilo. Você acredita daquela forma e vai simplesmente fazer uma montagem de argumentação para sustentar o que você acredita. Muito cuidado, porque isso sorrateiramente pode entrar na sua vida, na sua formação, isso vai influenciar, isso vai obstruir você para ser uma luz de Cristo na sociedade a qual estamos inseridas. Nós temos um outro risco que pode atrapalhar aí esse processo de sermos testemunhas de Cristo no nosso tempo, que são as ênfases equivocadas. Às vezes, e para mim essa é uma estratégia que Satanás usa muito, nós nos preocupamos com coisas periféricas. Nós estamos às vezes muito atentos àquilo que não tem tanta importância. Valorizamos aquilo que passa e quando passa a gente olha para trás e diz, mas por que eu perdi tempo com isso? Quanto tempo a gente fica vasculhando informações nas plataformas digitais? Quando termina o seu dia, o seu celular informa quanto tempo você passou ali, vendo um monte de coisa que não vai servir para nada. Quanto tempo nós gastamos às vezes com inúmeros entretenimentos, mesmo que virtuais, e que roubam o nosso tempo. E a gente sempre está aí com a desculpa de dizer que não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para ver uma boa pregação aí no YouTube, não temos tempo para isso, não temos tempo para aquilo, ou não temos mesmo a disposição. E às vezes gostamos tanto de estar envolvidos com coisas que têm uma importância menor. Muito cuidado com esse perigo, porque ele nos obstrui para termos uma vida que resplandece à luz de Cristo. E eu termino a respeito dessas obstruções que atrapalham a nossa relação com Deus, o nosso chamado, obstrui a nossa vida que deve ser marcada pela luz de Cristo, que é o engano. Se você olhar lá para Gênesis, quando temos ali a tentação, você percebe que a serpente ela engana a Eva. Ela mistura verdade com mentira e ela então oferece para Eva uma informação que tinha parte de coisas que Deus havia dito e algumas coisas que Deus não havia dito. Engano é isso. Engano é quando é passado para você algo que tem aparência de verdade, tem cheiro de verdade, mas se você fizer uma análise um pouquinho mais profunda, você vai perceber que tem coisas ali que não são verdadeiras. Nosso tempo é um tempo de engano. Paulo vai alertar a igreja aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: a nossa exortação não procede de engano. A palavra do Senhor é firmada na verdade. A palavra do Senhor é consistente. A palavra do Senhor já está aí, sendo bombardeada por 2000 anos e ela jamais passou-se como sendo um livro que promove o engano. Muito pelo contrário. A cada dia a palavra de Deus se coloca como sendo aquela que tem respostas para todas as eras, para todos os tempos, porque ela é verdade de Deus. E é isso que Paulo está falando. A exortação
que muitas vezes ele dava à igreja era uma exortação verdadeira, porque era fundamentada na palavra e não provinha de engano. Então, você precisa estar atento a essas armadilhas que podem obstruir a passagem de energia, que podem obstruir a sua relação com Deus, a sua conexão com Jesus. E aí a gente então vai perceber que se nós estamos com essa comunicação obstruída, talvez a nossa vida não vai ter uma grande relevância, não vai produzir um grande impacto na sociedade a qual estamos inseridos. De repente você vai para a faculdade ou você vai para o trabalho e ali as pessoas vão olhar para você e não vão conseguir identificar que existe algo diferente na sua caminhada, na sua jornada e no tempo ali com você. E aí nós então, quando observamos esses riscos, nós devemos então entender que alguns sinais indicam que a rede elétrica precisa de manutenção. Isso acontece na nossa casa. Alguns sinais mostram que a gente precisa cuidar da rede elétrica. E aí, se você pegar uma lista, você vai ver quando tem fios descascados, quando o disjuntor começa a desarmar, quando você tem elevadas temperaturas, você pega numa tomada e você vê que ela está quente, quando algum lugar ou algum aparelho começa a dar choque, ou quando você sente cheiro de queimado, tudo isso denuncia que tem algum problema acontecendo na rede elétrica. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem feito uma análise, você tem feito uma vistoria na sua vida para saber como está a sua conexão com aquele que é a luz? Como está a sua vida? Como está a sua energia? Quando você olha, será que você sente um cheiro de fumaça queimada? Será que você sente algum aparelho superaquecido? Será que existe alguma coisa no seu coração que está desarmando? Nós precisamos fazer uma avaliação para saber o que está obstruindo a nossa relação com o nosso Deus. O que está obstruindo a luz que vem de Cristo, ilumina a nossa vida, e essa iluminação na nossa vida precisa atingir aqueles que estão em trevas. Se tem uma coisa, meus irmãos, que não passa despercebida, é a luz de Cristo que brilha em nós. O mundo está nas trevas. E quando o mundo está nas trevas, não tem como a luz não ser notada. Por isso a gente precisa fazer uma manutenção, dar uma vasculhada, orar, pedir a ajuda de Deus para que possamos identificar quais os problemas que estão acontecendo. E você precisa de ajuda nesse processo. Assim como acontece na casa da gente. Se você começa a identificar que alguma coisa está errada, você vai chamar um técnico, alguém que entenda do assunto. E nós também podemos fazer a mesma coisa. Precisamos cuidar da nossa vida. E quem nos ajuda nesse processo é o Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos a capacitação do Espírito, Ele mesmo vai nos auxiliar aos exercícios espirituais que nos ajudam a desenvolver, que nos ajudam a manter toda essa energia espiritual, essa produção elétrica do nosso coração que gera luz em dia. É o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos auxilia, é o Espírito que nos incomoda, dizendo, olha, o caminho não é esse, você precisa mudar de direção. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. E como isso acontece? Isso acontece quando amamos a palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar com a gente usando a Bíblia. Não tem como nos alimentarmos espiritualmente. Não tem como mantermos a nossa vida espiritual se nós negligenciarmos a palavra de Deus. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 119, ele enfatiza o amor dele para com a palavra. Ele ama a lei de Deus. Davi vai dizer 3 vezes no Salmo 119, versículo 97, versículo 113, versículo 163, que ele ama a palavra de Deus. Nós sabemos que declarar amor por alguém ou por alguma coisa é porque aquilo realmente mexe com as nossas emoções.
e nós precisamos ter as nossas emoções curvadas diante da palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia para meditar, você precisa ter uma relação não de repulsa, não de impaciência, né? Não uma relação que diz assim, nossa, vou ter que encontrar de novo aqui com a Bíblia, como é pesado fazer exercício espiritual. A nossa maturidade cristã, ela se desenvolve e ela manifesta, né, que está tendo progresso através do nosso amor pela lei de Deus. Como é que está o seu amor pela lei de Deus? Esta é uma ferramenta importantíssima para mantermos a luz de Cristo acesa, né, resplandecente em nosso coração. Até porque vivemos numa era onde as pessoas creem em tantas coisas absurdas que nós precisamos estar firmados na palavra para responder, como diz o apóstolo Pedro, a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Então eu e você precisamos estar firmados na palavra para mostrar para o mundo que existe uma verdade sim, que existe um caminho sim, que existe algo que dá sentido, que existe algo que realmente alimenta os nossos corações e nos faz ter uma esperança, não só para o tempo que vivemos aqui, mas uma esperança eterna. Precisamos amar a lei de Deus como Davi coloca, mas não só meditação na palavra. A Bíblia vai nos ensinar que para termos a nossa vida sempre resplandecendo a luz de Cristo, é necessário uma vida de oração. Paulo vai escrever aos Efésios, quando ele fala das armaduras de Deus, ele vai dizer no versículo 18, orando em todo tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O crente precisa ter uma vida de oração. Jovem que quer causar impacto na sociedade, precisa ter intimidade com Deus através da palavra e através da oração. E oração é um instrumento, né, uma ferramenta que Deus deixou para que nós possamos dizer para Ele o quanto nós carecemos dEle, o quanto nós precisamos da força, do poder do Espírito dEle, o quanto nós precisamos de contrição verdadeira. É através da oração que nós manifestamos os nossos arrependimentos, é através da oração que nós colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, é através da oração que nós clamamos a Deus para que Ele nos ajude a ser testemunhas na terra, a ser testemunhas por onde nós andamos. Então, não podemos negligenciar a vida de oração, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, e o próprio Senhor Jesus Cristo mostrou no seu ministério a importância da oração. E precisamos então andar por esse caminho, precisamos viver dessa forma. Vivendo assim, nós teremos os efeitos disso, né? Nós vamos produzir o fruto do Espírito. A luz de Cristo vai brilhar diante dos homens. A luz de Cristo vai se manifestar através da nossa vida. Como já foi falado, a luz não é própria, a luz é de Cristo. Muito cuidado, porque esse é um problema da religiosidade. Quando nós utilizamos da nossa fé para nossa autopromoção, isso é um perigo. Isso aconteceu com os fariseus, né? Não todos, mas com muitos fariseus, com muitos escribas. Eles se utilizavam da fé para autopromoção. Nós não podemos fazer isso. O Evangelho não pode nos enaltecer. O Evangelho não pode nos elevar. Nós não devemos ir para as nossas relações, né, de amizade, de companheirismo na sociedade, achando que nós somos melhores do que eles. Na verdade, nós entendemos por meio da palavra quão pecadores nós somos. E se tem algo de bom em nós, isso é produzido por Deus, pelo Espírito, por aquilo que o Evangelho causou na nossa vida. Então, nós entendendo isso, nós temos condições de ter um relacionamento sincero, um relacionamento onde nós não usurpamos da vida cristã para o nosso bel prazer ou para a gente se colocar como sendo melhores do que outro. Muito cuidado, porque essa vida é marcada por uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade onde você está muito mais preocupado
com você mesmo do que com a glória de Deus, isso traz um prejuízo enorme. E aí, nós vamos entender que a luz que tem que brilhar é Cristo. As pessoas precisam olhar para você e elas não têm apenas que achar você uma pessoa íntegra, justa, boa, honesta. Elas precisam olhar para você e identificar o quanto o Evangelho transforma a sua vida a cada dia mais. Você precisa apontar para aqueles que estão ao seu redor que você faz ou deixa de fazer alguma coisa, porque a sua vida está centrada em Jesus Cristo. Por isso, a manutenção tem que estar em dia. Vida de oração, vida de meditação na palavra, vida de jejum, vida onde nós estamos em comunhão uns com os outros. É muito importante a vida comunitária. Todos esses elementos vão fazer com que as nossas boas obras comecem a aparecer num mundo em trevas. E é óbvio que vai aparecer. Se você vive o Evangelho, conforme o texto coloca, que nós somos a luz do mundo, e à medida que essa luz ela brilha nas trevas, as boas obras vão ser evidenciadas. Todo mundo vai conseguir identificar, né, a vida de um crente que está na luz, porque essas pessoas que não estão na luz, elas vivem nas trevas. E se tem algo que é fácil de você perceber quando você está andando em treva, é a luz, né? E nós então temos esse texto nos mostrando que o crente foi chamado para ter uma vida marcada por boas obras na sociedade. Lembrando mais uma vez, essas boas obras, elas não nascem do seu próprio coração, mas elas são produzidas pelo Espírito Santo de Deus em nós. Como a gente percebe isso? Percebe isso na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, do versículo 25 a 37. Ali você tem um movimento impressionante que demonstra como nós devemos viver como luzeiros na sociedade. Você tem ali duas figuras religiosas que Jesus aponta, que passa por aquele moribundo, por aquele indivíduo que está completamente abandonado, um semi-morto, e essas pessoas ignoram aquele indivíduo debilitado. Elas usam até elementos da própria religiosidade para não fazer nada. E aí Jesus então vai usar para aquela liderança religiosa que havia questionado ele, o exemplo do samaritano. Samaritano, ele mostra exatamente como acontece o movimento de Cristo. O movimento de Cristo, isso é facilmente identificado nos evangelhos, é um movimento fundamentado em 3 pilares. Jesus vê. Lá em Mateus capítulo 9, nós temos o texto dizendo que Jesus, olhando para a multidão, ele vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E o texto vai nos mostrar, logo na sequência, que Jesus começa a intervir, que Jesus age para transformar a realidade daquela multidão. Então, os movimentos de Cristo, eles têm 3 pilares. O primeiro deles é um Jesus que observa. Nós precisamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Você, como jovem, foi chamado por Jesus para viver nesse tempo, nessa época, e responder às questões da sua geração. Nós estamos aí nesse momento bélico, nesse momento de tanto conflito virtual, né, de ideologias. Centralize o seu coração na palavra de Deus, firme-se numa vida de oração e prepare-se para que você, dessa forma, possa então falar desse grande amor. Mas aí, para falar desse grande amor, você tem que entender quais são os sofrimentos que marcam o seu tempo. As pessoas estão vazias. As pessoas estão deprimidas, estressadas, ansiosas. Somos parte de um tempo, de uma época que tem produzido nos indivíduos e nas pessoas uma falta de expectativa e de esperança muito grande. Nós precisamos entender que essa sociedade líquida, como diz Bauman, essa sociedade que ela desapega de tudo com tanta facilidade, vai chegar uma hora que ela vai fazer uma análise mais profunda da vida e ela vai perceber que não tem nenhuma raiz que dá sustentação. Qualquer vento, qualquer problema desmorona o indivíduo. Você está fundamentado na rocha. Você está fundamentado em Cristo. E você precisa estender a mão
para aqueles que muitas vezes padecem ao seu redor. Para isso você precisa observar. Muito cuidado. Nós não fomos chamados para viver num mosteiro. Cuidado com a síndrome do mosteiro. Nós não fomos chamados só para nos retroalimentar dentro da igreja. Jesus Cristo deixa muito claro nesse texto que nós não fomos chamados para nos ajuntarmos como luzeiros e ficarmos aqui, né? Na própria luz. Não, nós fomos chamados para nos reunirmos sim, para nos alimentarmos sim, mas devemos sair para iluminar um mundo em trevas. Também é importante entendermos que precisamos ter a compaixão que o bom samaritano nos mostra. Ele não simplesmente vê, mas ele se compadece. E compadecer é muito mais do que um sentimento em relação ao sofrimento do outro. Não é só empatia, mas é um envolvimento tal que gera uma ação. E nós percebemos então que aquele samaritano, ele vai até o indivíduo que está todo machucado ali, ele coloca aquele indivíduo no seu animal, ele leva ele até uma hospedaria e ele se preocupa, ele se envolve e ele quer ver o restabelecimento daquela pessoa. E o que nós aprendemos? Quando Jesus vê, quando Jesus se compadece e quando Jesus se envolve com as pessoas durante todo o seu ministério, é que ele é movido por um amor que nós também precisamos ter no nosso tempo. Se você quer ser um jovem que faz diferença na sua geração, você precisa se alimentar da palavra, ter uma vida de oração para conhecer o seu Deus, porque o seu Deus é amor. E quando você ama, você vai fazer uma diferença completa numa sociedade que ou não ama ou ama de maneira equivocada. Quando nós aprendemos de Deus a amar, nós podemos sim mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que existe uma vida que vai além de tudo aquilo que pode ser ensinado na nossa geração. Existe um sentido que também extrapola qualquer outra coisa que pode ser ofertada e oferecida no nosso tempo. Eu quero desafiar vocês, jovens da Igreja Presbiteriana Alvorada, todos os que estão acompanhando essa conferência, que você entenda que é preciso diagnosticar, perceber os movimentos da nossa geração. É preciso firmar-se na palavra do Senhor para que dessa forma você resplandeça no meio de pessoas que estão vivendo em trevas e pessoas que estão cada vez mais caminhando para a morte, caminhando para a tristeza, caminhando para um mundo de desesperança. Nós somos o povo que Deus chamou para impactar essa geração, esse tempo. Que o Espírito Santo de Deus abençoe, capacite e sustente você nesse processo. Lembrando, Jesus Cristo é a luz. Ele nos ilumina. O Espírito Santo nos ajuda e que possamos desempenhar a nossa tarefa com toda eficácia, com toda alegria e com toda disposição. Que Deus abençoe você. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, porque podemos olhar para a Tua palavra e perceber que o Senhor é aquele que nutre a nossa vida. O Senhor é aquele que produz a energia, o Senhor é aquele que nos direciona, nos alimenta, nos sustenta e nós podemos então, Deus, ter a esperança que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, Deus, nós fomos chamados, como o texto deixa claro, para termos uma vida marcada pelas boas obras que decorrem do nosso relacionamento contigo. Boas obras, Deus, que elas nascem, elas surgem por meio de um coração moldado pela Tua palavra. Ó Espírito de Deus, alimenta-nos, sustenta-nos, direciona-nos para que possamos causar impacto no nosso tempo, Pai. Que o Senhor nos abençoe a cada dia mais nesse sentido, para a Tua honra e Tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Grande abraço. Espero que em breve possamos estar juntos presencialmente para nos conhecermos e também para celebrarmos a nossa unidade em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Alexandre. Valeu, velho. Você, como sempre, é bênção nas nossas vidas. E eu queria orar por você
Eu queria orar por todos aqueles que nos assistem aqui nesta noite. E queria também encerrar esse momento tão precioso, conectados, que amanhã estará aí aberto. Você que se inscreveu, você que acessou esse link por agora, não perca amanhã de jeito nenhum, velho. Vai ser top demais. Mas eu queria orar por você, Alexandre, e eu queria orar por todos vocês que nos assistem, e para encerrarmos a nossa noite. Santo Deus, muito obrigado pela palavra que o Alexandre trouxe aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, impulsione o nosso coração para transformarmos, ó Deus, a história da nossa geração. Para sermos, ó Deus, homens e mulheres que vão, ó Pai, moldar, inspirar e impulsionar, ó Deus, essa geração para a glória do Teu nome. Deus, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar aqueles que nos assistem hoje pela internet, cada um que tem nos acompanhado, tanto da Igreja Presbiteriana da Alvorada, como outros irmãos e irmãs e amigos e amigas, ó Deus. Ó Pai, visitantes que entraram aqui, Senhor Deus, nem sabe por que entraram, mas entraram porque acessaram o link e foram certamente impactados com a mensagem, com esse tempo, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor, que o Senhor mantenha os nossos corações firmes para vivermos, ó Pai, como cristãos que mudam, ó Deus, moldam, transformam, inspiram, ó Pai, a geração e o tempo que nós temos vivido. Que o Senhor nos abençoe, Deus vivo. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que nos assistem nesta noite. Durante todo esse congresso, o Teu Santo Espírito possa incendiar o nosso coração e nos levar ao desejo ardente de sermos instrumentos nas mãos do Redentor. Na cultura, nas leis, Deus, na ciência, em todas as áreas das nossas vidas. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Isso aí, galera. Só coisa boa. Nos vemos amanhã. Tamo junto. Vamos nessa.